Uma noite de salvação a todos que nos assistem. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa preencher a sua vida, trazendo equilíbrio e saúde emocional nesse momento para você. Nesta hora estamos aqui para poder trazer uma reflexão da Palavra de Deus, e nós estaremos usando o Evangelho segundo escreveu João, no capítulo de número 21, a partir do versículo de número 1 até o versículo de número 6. Me acompanhe, por favor. Assim disse João: depois dessas coisas, mostrou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e mostrou-se do seguinte modo: estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros dois dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: eu vou pescar. Disseram-lhe eles: nós também vamos contigo. E eles saíram e imediatamente entraram no barco. E naquela noite não pegaram nada. Mas vindo amanhã, Jesus ficou na praia. Mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então disse-lhe Jesus: filhos, tende algum alimento? E eles responderam: não. E ele lhe disse: lançai a rede ao lado direito do barco, e achareis. Lançaram-na, portanto, e eles não eram capazes de puxá-las por causa da quantidade de peixe. No capítulo de número 21 do Evangelho de Jesus Cristo, relatado por João, João vem trazendo ao nosso conhecimento que após a ressurreição de Jesus se manifestou para alguns discípulos. Jesus se manifestou para Maria Madalena quando ela estava à entrada do sepulcro, e Jesus se manifestou dizendo que ela não deveria se apavorar. Ele ainda não havia ido até o Pai, porém ela deveria ter o seu coração acalmado, pois tudo aquilo que as Escrituras diziam sobre ele estava acontecendo. Jesus se manifestou após a sua ressurreição para as duas Marias. Jesus se manifestou após a sua ressurreição para os dois discípulos que saíam de Jerusalém a caminho de Emaús. Jesus se manifestou dentro do cenáculo aos apóstolos quando eles estavam reunidos. E nesse momento Jesus estava na praia, observando a atividade de Pedro, observando a atividade de Tomé, Natanael, os filhos de Zebedeu e os outros dois discípulos que João ocultou seu nome. Jesus estava observando a atividade de todos eles. Um belo dia eles decidiram voltar a pescar. Compraram barcos, compraram redes, compraram as iscas e determinaram o tempo que eles deveriam ir até o lago de Tiberíades para poder lançar a rede, para poder buscar peixes. Porém, eles tiveram uma noite frustrada. Lançavam as redes, porém nada pegavam. E após ter uma noite, uma madrugada dentro de pescaria, porém nada pegando, eles voltaram para as margens. E é nesse momento que Jesus Cristo ele pergunta a todos que estavam retornando no barco. Jesus perguntou a eles: tende algum alimento? Tende algum peixe? A pescaria teve sucesso? Vocês conseguiram alguma coisa? E a resposta foi não. Mas Pedro era um pescador excelente. Nós iremos observar que quando Jesus Cristo
juntamente com Pedro, foi questionado a respeito de pagar impostos, Jesus vai orientar a Pedro que Pedro deveria ir até o mar com uma vara de pesca, e quando lançasse a vara juntamente com o anzol, o primeiro peixe que viesse, Pedro deveria, dentro da boca desse peixe, pegar o valor que ele estava, a moeda que ele estava, para poder pagar os seus impostos. Pedro, ele tinha experiências únicas no ramo pesqueiro. Porém, nesse contexto, Pedro volta frustrado após uma noite de pescaria. Qual o ensinamento que João deixa para nós? Nós podemos ter todas as ferramentas possíveis para nos dar uma plataforma favorável para termos sucesso nas empreitadas que determinamos para a nossa vida. Mas se Deus não produzir todas as nossas capacidades produtivas, se tornam em vão. Me recordo quando Josué assume o exército de Israel rumo à terra prometida, e quando eles estavam bem próximos da cidade de Jericó, com todas as tendas montadas, bem próximo da cidade de Jericó, Josué sendo pressionado pelos líderes das tribos, em busca de alcançarem logo a cidade de Jericó para que todos pudessem adentrar na terra que Deus a eles havia jurado. Josué vai consultar o Senhor. E Deus se manifesta a Josué e diz para Josué que Josué deveria rodear a cidade de Jericó. Deveria rodear a cidade uma vez nos primeiros 6 dias. E no 7º dia, deveria rodear 7 vezes. 13 voltas derruba muralhas. No tocar das buzinas e dos instrumentos, nos gritos dos guerreiros, uma muralha pode ser derrubada. O que eu entendo é que quando nós estamos obedecendo à vontade do Senhor, muralhas não ficam de pé, até mesmo quando voltas damos em torno delas. E o interessante é que quando eles voltam da pescaria, e é perguntado por Jesus se eles haviam pescado alguma coisa, e disseram que não, Jesus Cristo libera uma palavra: joguem a rede para o lado direito. E era o período da manhã. O período da manhã não é o período mais adequado para poder pescar. Mas se Jesus Cristo mandou, até no período da manhã, num período inapropriado para a pesca, o cardume vem debaixo da rede de Pedro e dos demais discípulos, e eles voltam regozijando para a beira do mar. O que eu quero dizer com isso? Não importa a estratégia que Deus te deu, faça, porque Ele é fiel e justo para sustentar tudo aquilo que Ele falou. Não tome decisões sem antes consultar o Senhor. Não haja por impulso, mesmo que a situação seja desfavorável para você e te obrigue a tomar uma decisão. Consulte o Senhor. O proverbista vai dizer que o homem, ele faz planos, mas a resposta final, ela vem do Senhor. Que nessa noite você possa ficar com essa mensagem. Você pode ter todas as ferramentas possíveis, mas isso não é uma resposta que você vai ter sucesso nas suas empreitadas. Busque o Senhor, confie no Senhor, que Ele vai te dar o tempo e a hora certa para você conseguir alcançar todos os seus objetivos. Que a paz do nosso Senhor seja convosco.